Começa agora pela Rádio Santana FM, o programa Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão, uma realização CTDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Bom dia a todos, estamos iniciando o programa Espaço Diferente. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, Dia Internacional da Família. É um momento, uma história que eu acho que a gente tem que prestar atenção, refletir sobre isso. Esse dia internacional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é dedicado à família. Você, nossas famílias, o bem-estar de cada família é tão importante que a gente precisa sempre estar falando sobre isso, cobrando dentro do possível o nosso direito para que todos tenham bem-estar tão desejado para todos. Então, nesse dia de hoje, com muita alegria, a gente está aqui para conversar sobre uma questão também muito importante para as mães atípicas. Nós temos aqui duas mães atípicas, que é a Cícera e a Sandra, que vai conversar com você, conosco, sobre a história dela, principalmente Cícera, que tem uma filha com deficiência e tem uma história, Cícera. Bom dia para você. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. E eu agradeço primeiro a Deus por essa oportunidade, depois a você, depois o pessoal da rádio, né? Que é muito importante essa conversa que a gente vai ter. E assim, a história da mãe atípica, é importante que todo mundo saiba que não é fácil não, entende? E assim, a gente não pode romantizar, porque não tem nada de romântico, sabe? E é muito bom, muito gratificante poder estar aqui e compartilhar um pouco da minha vida e da minha filha, Maria Clara, com todo mundo. Muito bem. Sandra, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Rádio Santana FM. Muito bem. Cícera, a tua história, você conversou com a gente, conversou antes, e eu achei interessante como tua filha, a deficiência dela, ela tem hoje, foi desde nascendo, que nasceu, como é que é um pouco da história de Maria Clara? Então, Luiz, eu tive pré-eclâmpsia da minha filha quando eu estava com 6 meses de gravidez. E ali eu fui, assim, o médico quando eu tive uma dor com 1 mês de gravidez, a minha placenta descolou, né? Então eu tive que tomar medicação para segurar meu neném. Com 6 meses, minha filha nasceu. Foi pré-eclâmpsia que eu tive, a minha filha nasceu pelos pés. Eu digo que não é um parto normal, eu digo que é um parto anormal. Mas ali eu não imaginava o que viria depois, né? O médico, quando pegou a minha filha nas mãos, ele falou que não tinha vida. Minha filha nasceu sem sinais vitais, né? Depois, eles conseguiram reanimá-la. E ele veio e falou para mim, a gente conseguiu reanimar a sua filha, mas eu não vou te dar a chance que vai sobreviver, né? Para a glória de Deus, a minha filha fez 18 anos mês passado, né? Não foi fácil, passei por muitas situações com ela. A gente faz, nós somos acompanhadas no Hospital Sara Kubitschek em Salvador, e eles atendem muito bem, eles atendem a gente, família, porque assim, a mãe atípica, ela tem aquele envolvimento com seu filho, mas a gente tem que olhar pra gente, entendeu? A gente precisa de um apoio, porque é muito fácil olhar do lado e ver aquela mãe daquele jeito, mas você não sabe o que ela vive. E é necessário que a gente tenha um acompanhamento, a gente tenha pessoas que possam ser um suporte, porque o que passa na cabeça da gente? A gente não pediu aquela situação, né? Mas aconteceu. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus para poder a gente sobreviver, entende? E eu vou dizer para você, se fosse possível fazer, eu faria tudo de novo. A minha filha, ela tem paralisia cerebral espática. Não anda sozinha. Nos primeiros anos, eu esqueci de mim. Esqueci de mim mesmo. Se você perguntar como é que foi os dias, eu vou te dizer, é um aprendizado. Porque ninguém nasce com manual. Ninguém nasce com manual. Então, você vê o seu filho assim, precisando de uma necessidade, e você não sabe como cuidar. Não é verdade? Então, o que é que você vai fazer? A ajuda que tem, como eu falo, né? Eu tive ajuda com psicólogos, né? Que me ajudaram muito, muito. Outros profissionais da saúde lá no hospital ajudaram a gente demais. E eu te digo, hoje eu estou aqui porque eu corri atrás para sobreviver. A gente precisa disso, Luiz. A gente, mãe atípica, a gente precisa
A gente precisa de socorro. E tem muitas mães que se fecham. Tem muitas mães que preferem deixar seu filho dentro de uma bolha. A minha filha, ela fazia a drenagem, ela fazia fisioterapia, que para os médicos, a minha filha ia ficar o tempo todo só na cadeira de rodas. Isso. Só cadeira de rodas. E assim, eu não desisti da minha filha, porque tendo aquele diagnóstico, eu via que minha filha estava se superando a cada dia. Ela não tinha equilíbrio para ficar em pé sozinha. Mas eu dizia, mas meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar minha filha? Eu não vou desistir. E eu fui levando ela para fisioterapia e eu amarrava um paninho na cintura dela para segurar, para ela empurrar um carrinho, que eu comprei um carrinho de plástico, e eu enchia ele com açúcar, feijão, quilo de arroz, para poder ela se movimentar. Eu amarrava a cintura dela e ia, entende? E muitas vezes lá no hospital, o fisioterapeuta dizia, mãe, cuidado, mãe, para você não se iludir. Porque como era mãe, eles achavam assim, que eu ia ficar iludida se ela não me desse retorno, né? E graças a Deus, ela foi caminhando e aos 4 anos, eles me ouviram e deram um andador para minha filha. E hoje, eu louvo a Deus que a minha filha, ela consegue andar com andador, ela escova os dentes sozinha, ela toma banho sozinha. Tem coisas que eu tenho que ajudá-la, mas a maioria das coisas, graças a Deus, ela está se desenvolvendo. Uma coisa, Cícera, você está falando de uma coisa, você morava na Bahia, isso, né? Isso. E lá tem o Sara Kubitschek, que é esse hospital especializado para isso. Foi quando você começou, até hoje ela faz tratamento lá. Mesmo você tendo vindo para cá, sua mãe, aqui em Ribeirão, a dona Marina, aqui na Vila Rica. Sim. Você tem participa, não, está sempre lá. Dando acompanhamento a Maria Clara. É isso. Como a gente acabou de vir para cá, eu tenho que pôr o endereço daqui, lá. Porque a minha filha vai precisar fazer outra cirurgia. A minha filha fez 6 cirurgias, Luiz, no mesmo dia. Ela fez 4 no joelho e 2 no quadril. E assim, o diagnóstico era sempre aquele. O médico, ele tá certo. Ele dá um diagnóstico para nós. Mas a gente que é mãe, a gente tem que fazer o possível que a gente pode. Entende? E eu queria, assim, sempre que eu converso com outras mães, aí que eu vejo, assim, ainda aquela parte que tem muitas mães que gostam mais de se retrair, não é? Tem mãe que prefere deixar seu filho dentro de casa para não sofrer lá fora. Eu entendo, mas a gente tem que abrir a visão, prestar atenção que a gente não está todo o tempo como mãe. Os nossos filhos, eles têm que caminhar, eles têm que seguir, né? E eles têm que enfrentar os problemas, os desafios que tem lá na frente. E assim, eu falo assim para minha filha, aprenda a fazer isso, Maria, porque assim, você não tem mãe a vida toda, né? E o hospital, ele deu suporte pra gente. Luiz, teve um dia que eu cheguei no banheiro daquele hospital, que eu disse, meu Deus, que situação. Porque a gente não pede para estar, né, naquela situação. E quando eu vi minha filha sofrendo muito, Luiz, eu vi mãe desistindo do tratamento de seus filhos. Porque tem situação que tem mãe que não aguenta. É onde eu falo assim para as mães, procurem ajuda. Isso eu aprendi muito com minha filha. Eu peço ajuda. Se eu souber que você tem e pode me ajudar, eu vou te procurar. Pode ter certeza. Eu vou te procurar e vou dizer, Luiz, eu preciso de ajuda. Porque a minha filha, ela tem uma deficiência física, ela precisa se locomover, né? Como a gente anda nas ruas mesmo com a minha filha, eu andava muito com ela com a cadeira de rodas e muitas vezes virava. Aqui em Ribeirão? Não, lá onde eu morava. Eu doei a cadeira de roda delas. Eu doei para outra pessoa que estava precisando, né? Agora a gente se locomove de moto. Eu tenho uma bis e a gente se locomove de moto. A minha filha já sofreu preconceito em escolas. A minha filha, né? Em igreja. Era assim, na rua. Entende? Porque ela tem uma deficiência, mas não tem nenhuma doença contagiosa. Ela estuda, está estudando, Ela estuda. Esse ano ela termina o ensino médio. Em que escola aqui? Ela está no São José. No São José. Né? Então é muito gratificante ver a evolução dela hoje, sabe? E como as minhas vizinhas lá falavam assim para mim, Cícera, Maria Clara, ela é assim por causa de você.
Aí eu ficava, por causa de mim? Sim, porque você não desistiu dela. Entende? Não desisti da minha filha. O que eu puder fazer para ajudar ela a evoluir, eu vou fazer. Entende? O que eu puder. Muito obrigada. Pois Cícera, você está falando de uma realidade que é difícil, só você, mãe, todas as mães que estão aqui nos ouvindo agora sabem. Ser a mãe atípica, eu acho que Sandra também tem toda essa realidade, que é qual é a deficiência do seu filho? Do teu filho? É uma filha, é a filha. Uma filha, né? Ela tem hidrocefalia. Hidrocefalia, né? Veja bem, a gente está falando, você fala muito de você. E tem que se cuidar de quem cuida, né? No caso, você tem toda essa realidade de luta, de correr atrás. E muitas vezes você também precisa desse apoio psicológico. Sim. E de várias formas. Como é que você lidou todo esse tempo com isso? Como é que você tem procurado e encontrado ajuda para se fortalecer e caminhar com esta realidade da sua filha com deficiência? Luiz, no começo eu pensei que eu não ia aguentar. Quando o diagnóstico da minha filha saiu, que ela ia ficar só na cadeira de rodas, eu não consegui nem falar, porque eu saí do hospital assim, como se tivesse engasgado, sabe? Mas quando chegou em casa, eu comecei a chorar, chorei. Meu Deus, como que eu vou cuidar da minha filha? O que é que eu preciso fazer para ajudar minha filha? Porque eu tenho meu filho, né? Meu filho Arthur, ele tem 27 anos. 27. Ele não tem deficiência, né, física. Então eu disse, meu Deus, como é que eu vou cuidar agora da minha filha? Que ela vai ficar só na cadeira de rodas. Então, assim, os 4 primeiros anos não foi fácil para mim, não. Eu esqueci de tudo, só vivi para minha filha mesmo, assim, fisioterapia era de manhã, ela fazia drenagem, porque ela pegou um acesso no pescoço e teve 3 paradas cardíacas. E ela só pesava 750 gramas. Então, como ela não estava se alimentando ainda, ela ia perdendo. Em vez de estar ganhando uma graminha, ela ia perdendo, entende? Então, ali eu disse, meu Deus, como é que vai sobreviver, né? Mas eu nunca pensei assim, minha filha vai morrer. Não. Um dia que os médicos chamou a gente lá e falou, hoje é o último dia. A gente chamou vocês para se despedir. E como eu falei para vocês, a minha filha completou 18 anos. E eu me vi assim, como que eu vou fazer para me sair dessa? Um dia eu estava assistindo, eu gosto de fazer artesanato. Eu estava assistindo porque esse canal na Gazeta tinha uma parte que fazia artesanato, né? Aí eu gostava de assistir, porque eu gosto de fazer. E nisso, a apresentadora chamou uma psicóloga. E quando ela começou a conversar, eles estavam falando da minha vida. Eu me vi naquela conversa. Aí eu falei para mim mesma, eu disse, eu preciso pedir ajuda. Porque passa 1000 coisas na cabeça da gente, Luiz. A mãe atípica, o silêncio dela. Quando ela tá naquela cama deitada à noite, passa o dia todo com aquela criança, com aquele filho que ela tanto ama, mas ela não sabe como cuidar. Ela não sabe. Então, à noite, no silêncio, quando ela tá só ela sabe o que ela sente. Por isso que a gente precisa pedir ajuda. Eu falo assim para todas as mãezinhas que estiver ouvindo a gente, não fique sozinha. Não fique sozinha. Não faz vergonha pedir ajuda, não. É para sobreviver, Luiz. É pra gente sobreviver, porque a gente precisa cuidar da gente. Como que eu vou cuidar da minha filha se eu não cuidar de mim? Não é verdade? Eu cuidava da minha filha, depois que eu passei a cuidar de mim, que eu fui pedir ajuda, eu passei a cuidar melhor da minha filha, eu passei a entender. Porque a gente não quer aquela situação, mas a gente tem que aprender a conviver com aquela situação. E é muito bom. Nós estamos conversando aqui com Cícera Nascimento, mãe atípica, com Maria Clara, 18 anos, né, estudante, está terminando o ensino médio, não é isso? Está aí vencendo na vida, e graças a esta mulher que tem esse carinho, esse amor, que só o amor de mãe, para não desistir da própria filha, mas também cuidar dela. Você hoje está sendo acompanhada pelo CPDR, né? Com a Sim. nossa psicóloga, está dando esse suporte a você. Com certeza. Como é que tem sido essa experiência lá no CPDR? É maravilhoso. Foi assim um refúgio.
sabe? Porque a gente veio da Bahia em dezembro, e em dezembro mesmo eu fui no postinho, procurei saber como que eu faço para conseguir ter uma consulta com psicóloga, né? Porque eu preciso desse acompanhamento. E chegando lá, as meninas me informaram, outras pessoas me informaram, né? Eu tive contato através de Maísa, né? Sim. Que lá tinha uma psicóloga e se eu quisesse eu poderia ser atendida lá. Aí eu levei a requisição que eu tinha passado na médica do posto, e era com certeza que a médica pediu para eu ser atendida, né? Ter minhas consultas com a psicóloga. E a psicóloga Alexandra me atende muito bem. Tem sido assim maravilhoso. Eu fico pedindo a Deus assim, que chegue o dia, né, Sandrinha? Eu sempre falo para minhas irmãs, bora ela fazia acompanhamento, porque é muito importante. A gente não aguenta não, Luiz, se a gente não tiver uma ajuda, entendeu? E as pessoas têm preconceito com psicóloga. E assim, quando você ali no seu trabalho abre essa oportunidade pra gente, né? Eu falo para outras mães, vai lá onde eu estou sendo atendida. É muito bom você ter esse acompanhamento, é muito bom ter alguém que te entenda, sem julgamento, tá entendendo? Você pode conversar. E ela é maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu espero que cresça para atender outras pessoas. Entende? Eu espero que o espaço seja outro, que vocês tenham oportunidade de abranger outras pessoas, muitas mães, entende? Porque é necessário. Então eu oro que vocês consigam aumentar o espaço, porque eu conheço muitas mães já há muito tempo aqui em Ribeirão, e agora que essa minha volta eu tenho conversado com algumas mães que precisam, Luiz, precisam de vocês. E aquele lugar, em nome de Jesus, você vai conseguir um espaço maior para poder atender outras mãezinhas que estão precisando. Se Deus quiser, há de acontecer isso. Nós estamos conversando com Cícera Nascimento, mãe atípica, nesse programa de hoje, que é o Dia Mundial da Família, Internacional da Família. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Você tem uma família maravilhosa. Eu queria que você mandasse um alô para o pessoal que você falou. Verdade. Estaria aqui, fique à vontade. Sim. A minha mãe, Marina, né, que é conhecida como Marina do Bolo, da Vila Rica, meu tio Papinha, eles, assim, são pessoas que curtem a gente, comemora tudo que acontece nas nossas vidas. Tanto a minha sobrinha Alane, né, filha da minha irmã Sandra, que também é minha mãe, mãe atípica, a gente comemora com eles. Então, assim, eu quero mandar um abraço muito forte para minha mãe, agradecer por tudo, que minha mãe tem sido um suporte na vida da gente, né? E assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que Deus dê saúde para ela e para o meu tio Papinha. Agradeço pela vida dos meus irmãos, viu? E agradeço pela sua vida, todos ali onde eu estou sendo acompanhada. Muito obrigada. Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando. E que assim, que as mãezinhas que estejam precisando de ajuda, precisando não, que todas precisam, mas que percam a vergonha e tenham vontade de pedir ajuda. Porque assim, como a minha filha, ela tem uma deficiência, e eu tive o cuidado e orando, né, pedindo que Deus dê sabedoria para não pôr minha filha numa bolha, Luiz, porque ele já tem um diagnóstico, e nós, mãe, a gente não pode pegar e deixar aquilo fechado, a gente tem que estourar essa bolha, que aquela criança, ela precisa ter independência, que não tem mãe a vida toda, não tem pai, não tem um cuidador. Eles têm que ter, como eles têm o CPF, né? Então eles têm que ter a vida deles, né? E vamos deixar eles viver, vamos procurar ajuda e vamos ser felizes, e Deus dá sabedoria pra gente viver a cada dia. Muito bem, você fala de uma coisa interessantíssima, da ajuda, do olhar da própria sociedade em ajudar essas mães, todas as, como você e tantas outras, que estão nessa luta diária com seus filhos, para que se tenha um mínimo, não haja capacitismo, que é o preconceito, né? Que as pessoas procurem observar mais que numa sociedade muitas vezes machista, uma sociedade preconceituosa, que não aceita o diferente. Quando uma pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, muitas vezes a cultura é dizer que aquele é incapaz, que não sabe, que não pode, que não deve. E você tem esse jeito de pensar, e muitas mães com certeza que estão nos ouvindo agora também. Mas assim, em termos de políticas públicas, que a gente tanto fala, tem aí agora a legislação que está surgindo
A gente está tentando fazer lá na associação, no centro de apoio, um trabalho de conscientização dos nossos direitos, além da fisioterapia, da psicologia, de atendimentos específicos em saúde. A gente também vai procurar, esperamos se esse projeto der certo, a gente conscientizar, ajudando, né? Conscientizar, dizendo que está certo ou errado, para as mães e as pessoas de um modo geral poderem ter naquele espaço também um momento de democrático, onde as pessoas possam entender o seu direito e de forma muito séria possa cobrar de quem realmente pode fazer por vocês. Sim. Então, nesse sentido, Cícera, eu quero dizer que você é um exemplo. Eu conheço sua família há muitos anos, desde a época que nós morávamos na zona rural, sua mãe, seu Sim. pai falecido. Sim. E a gente conhece o quanto você é de uma família, que a gente está falando da internacional, de uma família que tem amor, Sim. de uma mãe que é Marina, que tem esse carinho por vocês. Isso tudo é fruto da convivência de uma família com Deus, principalmente, no centro de tudo. Luiz, assim, já que você deu a oportunidade para agradecer, quero aproveitar, né? Assim, a minha irmã Ângela também, porque assim, a gente mora na Rua 5, lá na Vila Rica, e a casa que eu moro tem uma dificuldade para deixar minha moto, né? E minha filha, a moto fora da rua é as pernas da minha filha. Dentro de casa é o andador. Então eu deixo minha moto na casa da minha irmã Ângela. Aí eu também quero agradecer a ela, né, o esposo, porque deixa a moto lá. E também, Luiz, não posso deixar de agradecer a escola, os amigos da minha filha. Você não tem noção, Luiz. Onde a minha filha estudava, ela não tinha o carinho. Luiz, eles têm uma empatia. A sala da minha filha, acho que tem 44 alunos. Você precisa ver como eles cuidam da minha filha. Eles não têm um pingo de preconceito, Luiz. E lá onde ela estudava, ela não foi recebida assim. Na escola, os meninos davam de ombro. Eu não posso mentir, entende? Ela hoje estuda em que escola? Ela estuda na Escola São José. Parabéns ao São José por Não. essa... Atitude. Os meninos, Luiz, eu acho assim, sabe, Luísa, já nasce, né? E assim, a empatia dos meninos, o cuidado com os meninos. Os meninos tratam ela, Luiz, como ela fosse igual a todo mundo. E ela é. Ela só tem uma deficiência física. sim, mas ela nunca foi acolhida desse jeito, Luiz. Na primeira reunião que teve, eu agradeci a escola, agradeci os pais pela criação. Porque eles têm empatia mesmo, sabe? Eu digo, rapaz, eu fui lá e falei com algumas mães, obrigada pelo seu filho, porque eles cuidam da minha filha, Luiz. Aí eu disse assim, se eu pudesse voltar atrás, eu ia pedir para os outros meninos onde ela estudava vir estudar aqui no São José para ter esse cuidado. Você precisa ver, os meninos não fazem diferença, vão fazer um trabalho, ela participa. Lá onde ela estudava, os professores tinham que obrigar mais ou menos para ela entrar no grupo para fazer um trabalho. Como pode isso? Ela tem uma deficiência física, gente. Ela não é pior que ninguém. Tá entendendo? É verdade. E aqui os meninos abraçaram ela de um jeito. Se você ver, toda vez que tem alguma coisa na escola, eles fazem questão, Luiz, de tirar foto com ela. Eles não têm vergonha. Porque minha filha tem uma deficiência. Isso não tem dinheiro que pague. E para eu, que sou a mãe, é muito importante isso. Sabe? De ver que minha filha está numa escola que é bem recebida, que os colegas de sala apoiam ela, têm empatia por ela. Então, eu louvo a Deus, é muito bom. Pois é, Cícera, você está relatando coisas do seu cotidiano que é tão importante para você, para sua filha, obviamente, mas que a gente espera que sempre aconteça isso em todos os ambientes, na escola, onde você falava da questão da cidade de Ribeirão, a dificuldade que tem. Como é que é isso? Fala pra gente. As ruas, é muito buraco, né? Muito buraco. Nossa misericórdia, é muito pra gente que dá pra andar normal. A gente tem dificuldade, às vezes a gente torce um pé, machuca. Imagina uma pessoa com deficiência. Não só a deficiência física, né? No caso da minha filha, ela não anda sozinha, mas tem outro tipo de deficiência, sabe? Então, assim, eu queria que a cidade, que os gestores tivessem mais cuidado, asfaltar as ruas para melhorar a vida não só das pessoas com necessidade, mas para todos, né? Porque é uma melhoria para a cidade em um todo, não só para quem tem deficiência. E isso é muito ruim, isso não faz bem não para a gente não. Tendo essa oportunidade, era bom que os gestores tomassem a frente e resolvessem essa parte das ruas, né?
Eu quero muito que isso aconteça um As dia. ruas e calçadas, né? Ruas e calçadas. Pois é. Porque até para andar, a gente que não precisa usar um andador, muitas vezes não é legal. Entendeu? Não é legal, não é bom ver as ruas naquela situação, as calçadas. E tendo essa oportunidade, a gestão da cidade deveria olhar para esse lado, cuidar das ruas, para a gente poder andar com nossos filhos com tranquilidade e com segurança. Pois é. Cícera, qual é a perspectiva que você tem? Qual o pensamento de futuro? Mesmo indo tratamento na Bahia, tem alguma possibilidade de você transferir esse tratamento para aqui ou lá já tem dado esse suporte necessário? Porque é uma distância, Ribeirão a Salvador, né? Sim. Como você pensa em... Tem alguma coisa? Fala pra gente isso. Tem. Eu não vou tirar ela de lá não, Luiz. Eu não vou tirar ela de lá não. Lá eles conhecem ela desde que ela tinha 1 ano e 3 meses, né? É bem cuidada. Ela faz as cirurgias dela lá. A equipe médica todo mundo já conhece. A gente gosta de ir lá. E por enquanto o pensamento é continuar lá. E quando para você ir até lá fazer cirurgia, enfim, O hospital que marca. O Aí a gente vai para lá, fica internado, né? Como eu conheci outras mães de outros estados que vai para lá, é isso aí. Quando marca a cirurgia, eles entram em contato com a Secretaria de Saúde de onde a gente está morando e reservam passagem e as pessoas vão. Assim. E ela vai continuar lá. Por enquanto, ela vai continuar lá. Se está dando certo, né? Sim. Porque eles não cuidam só deles, Luiz. Eles cuidam da gente. Eu tô aqui hoje, eu posso te dizer, eu tô aqui hoje por causa dos profissionais do Hospital Sara, da minha psicóloga que eu tinha lá, Juliana, Maria Rosa, são pessoas que me ajudaram lá, as meninas do CRAS, onde eu participava. Eu fui bem cuidada, Luiz. E lá no Sara, eles diziam assim pra mim: Cícera, eu queria que pelo menos 20% das mãezinhas parecesse um pouquinho com você, tivesse um pouquinho da sua sabedoria. Meu Deus, quem sou eu? Mas só que quando eu comecei a conversar com essas mães, Luiz, tinha mães, Luiz, que não deixava nem a filha escovar os dentes, porque tinha uma deficiência. E a menina mexia no celular. E ela falou assim: eu fico olhando como é que você deixa a sua filha fazer tudo assim. Eu disse a ela: e qual o problema? Os nossos filhos têm uma deficiência, mas eles não têm a vida deles. É vida própria, é um CPF. Eles têm que ter autonomia, eles têm que ter independência. Luiz, essa moça, o olhinho dela chegou a brilhava. Ela falou: tia, a minha mãe nunca me deixou escovar os dentes sozinha. Eu entendo, Luiz, era o cuidado. Entende? Mas um cuidado onde eu estou impedindo o outro de viver, o outro de ter uma independência. E essa moça transformou a vida dela. Então a outra mãe veio para mim e falou assim: eu não te conheço, conheci você hoje, nessa que a gente se reuniu aqui no pátio para conversar. Ela ficou me observando de longe e ela chegou para mim e falou assim: você é a mãe de Maria, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gostei tanto de ouvir você. A partir de hoje, eu vou fazer diferente com a minha filha. Tá vendo, Luiz, como é bom a gente conversar? É muito bom, Luiz. E a gente tem que entender que nossos filhos conseguem, Luiz. Eles são capazes. Entende? A gente só não pode limitar. É verdade. Até porque quando você limita, e você sabe bem isso, você está condicionando seu filho, sua filha, a ficar também limitado nas próprias ações que ele pode fazê-lo. Outra coisa, Cícera, já nessa situação da mãe atípica, você tem direitos, obviamente, de ter acesso a muitas coisas que vão facilitar a sua vida e de sua filha. A gente sabe, por exemplo, e isso a gente tem conversado com relação, por exemplo, dia 28, próxima quinta-feira, a gente está fazendo o momento das mães que são atendidas no CPDR, na associação. Sim. Inclusive você é uma das pessoas convidadas e todas as mães que estão lá, para a gente justamente fazer esse momento de poesia, de alegria, mas também de reflexão. É um momento, eu acho que todas as mães, ela tem, independente, obviamente, não só com deficiência, filhos, mas também a mãe, a figura da mãe, ela é um esteio de uma casa. Sim. Ela é tudo para os seus filhos, e a gente tem que, de forma muito simbólica, muito simples,
tentar promover, fazer esse momento lá com todas vocês. E se você tem sido, com certeza, além de ser essa pessoa que a gente conhece, que tem essa realidade, mas que está buscando vencer na vida, cada dia é uma luta, né? Sim. E você, quando você pensa assim, o futuro não, mas o momento atual, projetando para o futuro, o que é que tu pensa para Maria Clara? Hoje, ela está finalizando o ensino médio, Luiz. Está no 3º ano. Ela nunca repetiu de ano. É uma menina muito esforçada. Ela se preocupa com o estudo dela, sabe? Eu digo assim, quando eu digo assim, eu sou mãe ruim, porque assim, tem que ter limite, sabe, Luiz? Quando eu era pequena, lá em casa era muita gente. Minha mãe teve um time de futebol, né? Meus pais, nós somos muitos irmãos. Sim. Então, assim, a gente tinha limites. Os nossos pais davam limite, não é? E não é porque meu filho ou a filha da minha irmã, elas têm uma deficiência assim, e por que não tem limite? Entende? Porque se você colocando limite, é um ensinamento, não é? Quer dizer assim, o filho chegou, porque meu filho tem isso assim, aí ele chega em todo lugar. Não, gente, bora pôr o limite. A gente consegue. Não é fácil, não, porque cada um tem um jeito, não é? Mas a gente que é mãe, se a gente cria. Quando o médico falou pra mim assim, não tem jeito pra sua filha. A gente não quer te iludir, mãe. Ela não vai andar. Você tem que se conformar que ela vai ficar só na cadeira de rodas. E não é isso. A minha filha tá na escola agora, se você for lá. Ela anda com andador. A perna direita da minha filha é como se ela não existisse. Entende? Ela não tem força, não tem o domínio nenhum. A parte direita foi a parte mais afetada. Mas o intelecto da minha filha não foi afetado. Ela pode fazer. E quando eu vejo assim, mas como é que faz para coisa? Então, eu não posso fazer só, Luiz. Por isso que eu peço ajuda. Então, assim, o futuro da minha filha, que eu penso, eu quero que a minha filha faça um estágio. Eu quero ver minha filha trabalhando. Eu falo para ela assim, Luiz, ela tem um andador que usa dentro de casa. Quando eu trago ela aqui para a rua, ela não aguenta andar muito. Primeiro, a rua, aqui na rua, no centro ainda vai, que é asfalto, né? Mas assim, o andador dela é para usar em piso liso. Aí eu digo assim para ela, Clarinha, quando eu puder trabalhar e você estiver trabalhando, eu compro um triciclo. Porque vai ser... Ela ficar independente. Você já pensou? Ela dizia assim, eu disse assim, Clarinha, vai comprar o pão? É meu sonho ver ela saindo sozinha para comprar o pãozinho. Vai lá, Clarinha, comprar o pão. Não é, Luiz? Ela vai se sentir bem. Quando ela estiver trabalhando, ela vai comprar as coisinhas dela. Ela diz, minha mãe, então eu aposto quando eu estiver trabalhando, eu posso comprar minhas coisas, minhas blusas, minha maquiagem. Olha, Luiz. Então eu vejo lá. Eu já tô vendo ela lá, Luiz. Eu a vejo no futuro trabalhando, pagando as contas dela, comprando as blusas dela, comprando a maquiagem do jeito que ela fala pra mim. É isso que eu quero pra minha filha. É isso que eu quero pra minha sobrinha, sabe? Eu quero que elas tenham independência delas financeira. Eu quero que elas consigam. Eu tenho uma moto. Eu digo assim pra ela, Clarinha, se você ver, a moto, ela tem gente que diz assim, a moto quebra uma árvore. A moto quebra um galho, né? A gente fala, as pessoas falam isso. A minha quebra uma árvore, viu? Que ela é maravilhosa. O nome dela é Bem-vinda, porque ela foi bem-vinda em nossas vidas. Sem ela, não tem como minha filha sair de casa. Então, o futuro da minha filha, que eu já vejo. A Bíblia diz que a fé é a certeza de ter coisas que não se vê, mas se espera, né? Então, eu não tô vendo hoje a minha filha lá estagiando, recebendo o salário dela. Mas eu já vejo no futuro. E eu creio que vai dar certo. Nós cremos, né, que vai dar certo. Amém. Cícera, eu quero agradecer por ter vindo aqui fazer um pouco da sua história, teu depoimento, teu testemunho. Eu acho que é isso que a gente precisa sempre estar falando sobre essas coisas, para todos que nos escutam. Sim. Muita gente está te ouvindo, tua família até na Bahia, de São Paulo, né? É verdade. O pessoal está ouvindo o Cícera Nascimento aqui, falando sobre tudo isso. Eu quero agradecer a você desde já. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Estamos juntos. No CPDR está ali para juntos a gente construir alguma coisa boa para você. Sim. A todos que estão nos ouvindo, eu desejo um bom final de semana.
Próxima semana a gente está aqui falando dos 80 anos da escola EPAM. Está vindo aqui a direção da escola, fazendo um pouco da história do EPAM. Próxima sexta-feira, 80 anos do EPAM aqui conosco. E Cícera, muito obrigado. A Sandra Obrigada também. eu. E Deus abençoe a todos vocês até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.